Olá, turminha, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Tia Elaine e a aula de hoje é sobre simplificação de frações algébricas. Vamos relembrar aqui, como é que a gente faz para simplificar uma fração numérica? Então, eu vou dar aqui um exemplo, 12/18. Para eu simplificar essa fração, eu vou determinar uma fração equivalente a essa com termos mais simples. E o processo de simplificação de uma fração numérica se dá pela divisão simultânea de numerador e denominador por um divisor comum, aos termos dados. Então, quem é o divisor comum de 12 e 18? Poderia ser 2, poderia ser 3, eu vou logo por 6. 6 é um divisor comum de 12 e 18. Então, 12 dividido por 6 dá 2. 18 dividido por 6 dá 3. Então, 2/3 é a forma simplificada da fração 12/18. Lembrando que as frações dadas aqui, ó, elas são frações equivalentes. Tia, e como é que vai acontecer o processo de simplificação de frações algébricas? Da mesma forma, vamos para a definição. Simplificar uma fração algébrica significa obter uma fração algébrica mais simples que seja equivalente à fração dada. Então, um mecanismo que vai ser diferenciado. Para isso, nós vamos escrever o numerador e o denominador na forma fatorada e vamos cancelar os fatores comuns. Observe. Essa aqui é uma fração algébrica. Eu tenho o numerador 6x vezes y ao cubo vezes z ao quadrado sobre 12y à quinta de z ao quadrado. Eu vou decompor cada um dos termos. Decompus o numerador. Quem é 6? É 2 vezes 3 vezes x vezes y, porque é y ao cubo, vezes z. Fiz a decomposição do numerador. Vou fazer a decomposição do denominador. Quem é 12? É 2 vezes 2 vezes 3, porque 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 dá 12. Y à quinta é y vezes y vezes y vezes y vezes y. E z ao quadrado é z vezes z. Depois que a gente faz a decomposição, determina que a forma fatorada de cada um dos termos, a gente vai eliminar os fatores comuns. Olha só, comum numerador e denominador, o 2 é comum. Esse 3 é comum, numerador e denominador. Olha só, esse y com esse y, esse y com esse y, esse y com esse y, esse z com esse z, esse z com esse z. Não há mais nenhum fator comum. Então, o numerador, depois de eliminarmos aqui com o denominador os fatores comuns, a gente sobrou aqui para o numerador x e para o denominador 2y ao quadrado. Portanto, essa fração originada aqui, ela é a forma simplificada da fração dada inicialmente, certo? Então, vamos para mais um exemplo. 15. Quem é 15 na forma fatorada? Eu posso fazer a decomposição para poder entender. 15 dá por 3, que vai dar 5, dá por 5, que dá 1. Então, 15 é 3 vezes 5. A ao cubo é A vezes A vezes A. B à sétima é B vezes B vezes B vezes B vezes B vezes B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes B. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termos iguais. 21 na decomposição, olha só, 21 vai dar por 3, que dá 7, dá por 7, que dá 1. Então, 21 é 3 vezes 7. 3 vezes 7. A quarta é A vezes A vezes A vezes A. B a sexta é B vezes B vezes B vezes B vezes B vezes B. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fatores iguais. Então, agora eu vou aqui eliminar os fatores comuns. 3 é comum ao numerador e denominador, a gente elimina. O A é comum ao numerador e denominador, a gente elimina. Olha só, esse A é comum a esse A é comum a esse. Esse B é comum a esse B é comum a esse B, assim como esse é comum a esse é comum a esse é comum a esse e esse é comum a esse. Então, eliminando os fatores comuns, para o numerador sobrou 5B. E para o denominador sobrou 7A. Essa fração 5B sobre 7A é a forma simplificada
da fração dada inicialmente. Percebam que aqui tem apenas um único termo no numerador e um único termo no denominador. A mesma coisa do exemplo B. Já no exemplo C, o numerador tem dois termos. Então, a gente vai usar o caso de fatoração mais conveniente. Tia, que caso de fatoração é esse? Pode ser fator comum, pode ser trinômio quadrado perfeito, pode ser diferença entre dois quadrados, pode ser agrupamento. Então, qual deles se encaixa? Para determinar aqui, vamos fatorar cada um dos termos inicialmente para a gente entender qual caso de fatoração vai ser mais conveniente a essa sentença. Então, vamos lá. 6 vai ser 2 vezes 3, vezes A, vezes x, mais 3 vezes A, vezes x. Esse caso de fatoração aqui do numerador vai ser fator comum, porque aqui não é uma diferença entre dois quadrados e não é um trinômio para ser trinômio quadrado perfeito. O fator comum aqui, olha só, é 3ax. Observe, esse fator comum ele vai ser colocado em evidência. Então, 3ax que multiplica 2x, mais, como eu usei todo o termo, 1. Então, o que Tia Elaine fez aqui? Tia Elaine determinou a forma fatorada do numerador. O denominador não tem uma forma fatorada, porque não há fator comum entre esses dois termos, não é uma diferença entre dois quadrados, não é um trinômio quadrado perfeito, então nem tampouco eu posso agrupar. Então, a própria sentença já está escrita na forma mais simples possível, eu só vou repetir essa sentença aqui. Quando eu observo na formação do numerador fatorado e do denominador fatorado, eu percebo que essa sentença, esse binômio é um fator comum. Então, a gente elimina o fator comum e a forma simplificada da fração dada é apenas 3ax. Vamos para mais uns exemplos. Olha só. Na letra D, eu tenho a seguinte sentença: x² menos x. Aqui é uma diferença, mas não é entre dois quadrados, porque esse termo não é proveniente de uma potência quadrada. Então, eu vou fatorar o numerador. Vai ficar x vezes x menos x. Quando eu fatoro, eu percebo que a sua forma fatorada pode ser determinada por fator comum, porque x é comum a todos os dois termos. Coloco o x em evidência e ele vai multiplicar a sentença x menos, se eu usei todo o termo, é 1. Essa é a forma fatorada do numerador. Vamos visualizar a forma fatorada do denominador. Já está na forma mais simples possível, é x, certo? Nesse caso aqui, eu só fiz repetir da primeira fração para a segunda fração, porque eu estava determinando a fatoração do numerador. Quando eu faço isso, eu percebo que na multiplicação, eu tenho aqui esse fator que é comum ao fator do denominador. A gente elimina e resta aqui, então, x menos 1, que é a forma mais simples possível de escrever essa sentença. Vamos para mais alguns exemplos. Olha só. Aqui eu tenho uma diferença entre dois quadrados. O caso de fatoração da diferença entre dois quadrados é o produto da soma pela diferença entre os termos. Quem são os termos? Eu vou relembrar. Qual é o número que é elevado ao quadrado de x ao quadrado? X. Então, o primeiro termo é x. Qual o número que é elevado ao quadrado dá 4? 2. Então, olha só, o segundo termo é 2. Lembrando que a diferença entre dois quadrados, a forma fatorada é o produto da soma pela diferença dos termos envolvidos, tá? Aqui no denominador, eu tenho um trinômio quadrado perfeito. E todo trinômio quadrado perfeito, ele é originado do quadrado, da soma ou da diferença. Nesse caso, é do quadrado da soma. Quem é o primeiro termo? O termo que é elevado ao quadrado deu x ao quadrado é x. O termo que é elevado ao quadrado deu 4 é 2. Então, 2 vezes x vezes 2 dá 4x, confirma aí ser um trinômio quadrado perfeito. Escrevendo essa sentença na forma de multiplicação, porque só quando está na forma de multiplicação eu posso cortar os fatores comuns, olha só, repetir o numerador e vou escrever aqui x mais 2 que multiplica x mais 2, porque x mais 2 ao quadrado é expresso por esse produto. Quando eu faço isso, eu percebo que esse termo é fator comum do numerador e do denominador, então eles são eliminados. Quem é que sobra a forma mais simples possível? Para o numerador, x menos 2,
e para o denominador x mais 2. Tia Elaine, eu posso cortar esse x por esse x? Não pode, tá? Porque aqui não está escrito na forma de multiplicação. A determinação da eliminação do fator comum, isso só acontece quando houver uma multiplicação entre os termos, por isso que a gente determina a forma fatorada, porque é a própria multiplicação. Vamos para o exemplo da letra F. Na letra F, eu percebi que o numerador é a diferença entre dois quadrados. Então, a forma fatorada vai ser o produto da soma pela diferença dos termos envolvidos. Então, quem é o primeiro termo? É o termo que elevado ao quadrado deu A ao quadrado. Então, o primeiro termo é A. Quem é o segundo termo? É o termo que elevado ao quadrado deu 25. É 5. Fatorei. O denominador não é uma diferença entre dois quadrados e também não é um trinômio quadrado perfeito. Então, o caso de fatoração, se for possível, será fator comum. Então, eu vou fatorar aqui por fator comum para a gente perceber. Quem é 4x? É 2 vezes 2 vezes x. Mais, quem é 20? 2 vezes 2 vezes 5. Tia Elaine, como é que eu vou saber isso? Eu venho aqui para decomposição, olha só. 20 dá por 2 que dá 10, dá por 2 que dá 5, dá por 5 que dá 1. Tia, quando é que eu vou saber se é fator comum, se é diferença entre dois quadrados, se é trinômio quadrado perfeito? Analisando a sentença. Então, eu analisei e vi que aqui é uma diferença entre dois quadrados, então já determinei a forma fatorada. Eu analisei aqui e percebi que aqui não é uma diferença, então já eliminei o caso de diferença entre dois quadrados. Aqui também não é um trinômio, para ser um trinômio quadrado perfeito. Então, fatorando os termos aqui, eu percebo que há um fator comum aqui, que é 2. Nesse caso, o 2 vem para evidência. Quem que é? Ó, 2, ó, novamente 2, ó, 2 vezes 2 vem para evidência. Vai sobrar o que aqui? X mais 5. Isso aqui pode ser escrito da seguinte forma: 2 vezes 2, 4, que multiplica x mais 5. Pronto, fatorei o denominador. O numerador já estava fatorado no primeiro momento que eu percebi que era uma diferença entre dois quadrados. Eu só vou repetir aqui para os numeradores das sentenças dadas. Agora que todos os termos estão envolvidos num produto, eu posso, então, fazer a eliminação dos fatores comuns. Então, eu tenho aqui A e aqui embaixo X. Olha só, A mais 5 e X mais 5. É possível fatorar? Não, olha só, porque não tem fator comum. Então, essa sentença, ela já está na forma mais simples possível, pois não é possível fazer a eliminação do fator comum, pois não há nenhum fator comum, certo? Vamos para a letra G. Na letra G, o termo do numerador é um trinômio quadrado perfeito. Qual é a forma fatorada do trinômio quadrado perfeito? Vai ser o quadrado da soma ou o quadrado da diferença. Nesse caso, o quadrado da diferença. Quem é o primeiro termo? É o termo que é elevado ao quadrado deu x ao quadrado. É x. Quem é o segundo termo? Vai ser o termo que é elevado ao quadrado deu 9. É 3. Vou só conferir. 2 vezes x, 2x vezes 3, 6x. Conferiu, certo? Então, é um trinômio quadrado perfeito. O denominador não é uma diferença entre dois quadrados, não possui fator comum. Então, nesse caso, ele já está na forma mais simples possível. Eu vou representar essa potência na forma de um produto. E agora sim, eu vou perceber se há ou não fator comum. Observe, esse termo é comum para o numerador e o denominador, então eles podem ser eliminados. A resposta aqui, da forma mais simples possível dessa sentença, é x menos 3. Finalizamos aqui os nossos exemplos, espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima aula, um beijinho para vocês.